Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 20 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Bora que bora, sextou na área, uma grade interessante. Antes das análises, se você puder, dá aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo, fortalece aqui o nosso trabalho, estamos aqui diariamente, faça chuva, faça sol, tentando trazer um conteúdo de qualidade para vocês. A gente só pede essa reciprocidade. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve, sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre. Bora lá, começando meio-dia, vulgo 12 horas, na Arábia Saudita, Al Tawon versus Al Ittihad. Eu tenho aqui o jogo do segundo contra o quarto colocado. Se a gente olhar a race do Al Tawon em casa, é uma race muito bonita, 5 jogos, 5 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Al Ittihad como visitante, 2 empates, 3 vitórias, nenhuma derrota. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. E no histórico, o mercado de gols vem muito forte. 5 jogos, todas as partidas, mais de 1,5 gol e ambas marcam. Time, aqui em pré-live eu vou buscar mercado de gols, tá legal? Uma entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,20. De repente, para montar um bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem odd de 1,65. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 85%. Deixa eu dar uma olhadinha na probabilidade para sair um gol já no primeiro tempo, 75%, uma probabilidade interessante. Então, se o primeiro tempo estiver em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, o over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo com odd acima de 1,50, também pode ser interessante. Com relação aos escanteios, o time da casa tem uma média de 4,8, Al Ittihad 4,5. Al Ittihad é o time do Cristiano Ronaldo, tá bom, galera? O que a gente pode fazer aqui? Chegou no final do primeiro tempo, o gol ainda não saiu e o jogo está em alta intensidade, canto asiático, canto limite. 80% para o time da casa, 70% para o Al Ittihad. Fechou? E bora lá, às 13h30 eu separei aqui 2 partidas na Alemanha, segunda divisão, Bundesliga 2, tá bom? Então o que eu trabalho aqui? Em pré-live, mercado de gols, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, pega essa odd, monta numa dupla. Se você puder operar ao vivo, se o jogo começar em alta intensidade, dá para tentar pegar um golzinho já no primeiro tempo. Over meio gol HT com odd acima de 1,50, tá bom? Bundesliga 2 é um campeonato muito bom para se operar em mercado de gols. 14 horas, chegando na Dinamarca, não quero nem falar de Dinamarca, tomou gol da seleção de San Marino, a seleção da Dinamarca. Eu sei que não tem nada a ver aqui, que é o campeonato da Dinamarca e não a seleção, mas eu lembrei desse fato bizarro. Vamos lá, Rive Dovre versus Silkeborg, jogo 14 horas. Time, eu tenho o Silkeborg na terceira colocação, enfrentando o lanterninha da competição. Se a gente pega aqui o histórico do confronto, o Silkeborg, mesmo jogando fora, ganhou 4 e empatou 1. Ou seja, é favorito mesmo jogando fora de casa. Eu tenho uma odd aqui para o Silkeborg de 1,57 e 1,55. Uma entrada mais conservadora, Silkeborg, empate anula, pega essa odd e coloca numa dupla. Ao vivo, o time do Silkeborg amassando, dá até para pensar na vitória seca. Fechou? E bora lá, chegando na Alemanha, agora primeira divisão, 15h30, Borussia Dortmund versus Werder Bremen. Time, eu tenho aqui o Dortmund na 4ª posição com 17 pontos e o Werder Bremen na 14ª colocação apenas com 6 pontos. Vamos dar uma olhadinha na race. O Dortmund em casa ganhou 3, empatou 2. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 2 de 5. O Bremen, jogando como visitante, perde pra caramba. 4 derrotas, apenas 1 vitória. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, 5 confrontos. E se a gente olhar aqui quem leva a melhor, o Werder Bremen venceu 1. Eu tenho 2 vitórias para o Dortmund e são 2 empates. Historicamente,
até que um confronto equilibrado. Só que no campeonato o Dortmund vem mais forte e vai jogar em casa. É favorito? Sim. Odd de 1,37, 1,35, pega essa odd e de repente monta num bilhete duplo. Aqui, se a gente olhar mercado de gols, a gente sabe que é um confronto over gols, um jogo para gols, né? Campeonato alemão geralmente sai em gols. Só que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Dos 5 últimos jogos, a gente tem aqui 3-2, total de 5 gols. 4-1, total de 5 gols. 2-2, 4. 1-1, 2 e 2-1, 3. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque se a gente pensar no mais de 1,5 gols, a odd é muito baixa, 1,11. Agora, se a gente pensar numa tocada under gols, com menos gols, se eu vier aqui no under 5,5, eu tenho uma odd de 1,18. Uma odd que já pode ser bacana para um bilhete duplo ou mesmo para múltipla. E o under 5,5, menos de 5 gols e meio, mesmo que saia 5 gols na partida, você ainda tem o green. A gente só vai tomar o red se saírem aqui 6 gols nesse jogo, tá? Acho que pode ser interessante. Então, vitória para o Dortmund, under menos de 5 gols e meio, e também eu busco aqui alguma coisa a favor de escanteios a favor do Dortmund. Até porque ele tem uma média de 6,3, o Bremen 2,9. Ele faz quase o dobro aí, né? Na verdade, faz mais do que o dobro de escanteios. Então a gente pode pensar numa race 3 cantos a favor do Borussia. Ainda mais porque joga em casa. O que é uma race 3 cantos? O Borussia fazendo 3 escanteios, primeiro que o time visitante. Outra alternativa que pode ser bacana, o Dortmund tem iniciado jogos de maneira muito forte. Ou seja, um escanteio de 0 a 10 minutos também pode ser bacana. O Dortmund tem 80% e o Bremen também 80%. Tá legal? Então acredito que seja mais ou menos isso. Dortmund favorito para vencer, jogo para menos de 5 gols e meio para pegar essa odd e colocar numa dupla. Race 3 cantos a favor do Dortmund e um possível escanteio de 0 a 10 minutos. Bora lá, 15h45, chegando na Bélgica, Royal Union versus Eupen. Eu tenho o jogo do primeiro contra o 12º colocado, que vem numa sequência horrorosa. 5 jogos, 5 derrotas. Time, é o seguinte, Royal Union lidera a competição e joga em casa. É favorito? Sim. Qual que é a odd? 1,28, 1,27. Pega essa odd e coloca numa dupla. É uma alternativa. Falando de mercado de gols, a gente tem 85% para ver pelo menos 2 gols nesse confronto. Ou seja, o mais de 1,5 gols também é tendência. Odd de 1,18, você pode usar essa informação para complementar o seu bilhete ou mesmo usar na dupla, tá legal? Royal Union para vencer, jogo para mais de 1,5 gols. E bora lá, 16 horas, Espanha, La Liga, Osasuna versus Granada. O Osasuna vem na 12ª colocação, 10 pontos, oscilando bastante. O Granada vice-lanterna, 3 empates, 2 derrotas. Vamos dar uma olhadinha na race aqui. O Osasuna em casa soma 4 derrotas, 1 empate, nenhuma vitória. Granada fora, 4 derrotas, 1 empate. Time, pelo retrospecto das duas equipes, eu tô fora aqui de mercado de resultados, tá? Sinceramente, não dá para confiar em nenhuma das duas equipes. Mesmo o Osasuna jogando em casa e fazendo um campeonato aí mais regular, se comparado ao Granada, mas com essa race fica complicado. Vou deixar para o ao vivo. Talvez aqui, o que eu vejo de alternativa é o seguinte: o Osasuna joga em casa, provavelmente deve pressionar mais o time visitante, o Granada. Ele tem uma média de escanteios de 5,2 e o Granada 3,7. Então dá para pensar aqui numa race 3 cantos a favor do Osasuna. O Osasuna fazendo 3 escanteios primeiro que o Granada. E outra dica que fica para vocês é o seguinte: final do primeiro tempo, o gol ainda não saiu, jogo em alta intensidade, canto asiático, canto limite. 80% para o Osasuna, 80% para o Granada de sair esse escanteio no final do primeiro tempo. Campeonato espanhol, eu gosto de operar para cartões, tá? Osasuna 1,8, Granada 3, pelo menos um cartão para cada equipe. 16 horas, França, Ligue 1, Le Havre versus Lens. Eu tenho aqui o Le Havre na 13ª colocação e o Lens logo atrás na 14ª posição. Time, sem enrolar com vocês, aqui eu vou buscar mercado de gols, tá? Por quê?
Le Havre em casa dos 5 últimos jogos, todos eles bateram mais de 1,5 gols. O Lens como visitante, dos 5 últimos jogos, 4 bateram mais de 1,5 gols. E eu tenho uma odd bacana para o mais de 1,5 gols. Odd de 1,35. Uma odd interessante para aquele bilhete duplo. Tá legal? 19h30, lá no Paraguai, jogo do Libertad contra o Ameliano. O Libertad vem na primeira colocação, uma baita campanha, 4 vitórias e 1 empate. Enfrenta o Ameliano e dos últimos 5 jogos perdeu todas as partidas. Ou seja, o Libertad tecnicamente é superior, joga em casa e lidera o campeonato. Odd de 1,50, 1,53, uma entrada mais conservadora. Libertad, empate anula, pega essa odd e coloca numa dupla. Ao vivo, o Libertad amassando, dá para pensar na vitória seca. Fechou? Só para complementar essa análise aqui entre Libertad e Ameliano, o Libertad joga em casa e tem uma média de 6,2 escanteios. O Ameliano uma média de 4,2. Como o Libertad tecnicamente é superior, joga em casa, acredito que inicia a partida pressionando. Se o gol não sai, saem os escanteios. Então dá para pensar também numa race 3 cantos a favor do Libertad. Fechou? Time, às 20 horas na Bolívia, eu separei um jogo que eu ainda não tenho as odds, mas pode ser interessante. The Strongest versus Blooming. The Strongest lidera a competição, enfrenta o Blooming, que é o vice-lanterna. Pegando aqui o histórico desse confronto, o The Strongest tem ampla vantagem, 3-1, 2-1, 3-0, 6-1 e 3-1. Ou seja, o The Strongest é favorito? Sim. Jogo para mais de 1,5 gols? Pelo histórico, sim. E também, com relação ao mercado de escanteios, a gente pode explorar uma race 3 cantos para o The Strongest, até porque ele tem uma média de 9,8 escanteios, é uma média gigantesca, enquanto que o Blooming tem apenas 3,3. The Strongest para vencer, jogo para mais de 1,5 gols, race 3 cantos, The Strongest. Fechou? 21h30, Campeonato Brasileiro Série B. Série B é mais traiçoeira, vai com calma. Sport versus Chapecoense. O Sport vem na vice-liderança, brigando aqui contra o Vitória, enfrenta a Chape dentro de zona de rebaixamento. Vai jogar em casa. O Sport é favorito? Sim. Odd de 1,50, 1,53, uma entrada mais conservadora, ainda mais que a Série B, Sport empate anula. Pega essa odd e coloca na dupla. Ao vivo, o Sport amassando, dá para pensar na vitória seca. E também, como joga em casa, deve começar num abafa inicial. Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos para o Sport. E ainda na sexta-feira eu separei mais 4 partidas aqui para dar uma pincelada rápida, tá bom? No Azerbaijão, jogo do Qarabag. Qarabag mesmo fora de casa é favorito. Eu ainda não tenho as odds para essa partida. Mas aqui se a odd for baixa, de repente vitória do Qarabag para montar numa dupla. Se tiver uma odd interessante, o Qarabag amassando, odd acima de 1,50, também dá para explorar. Lá em Portugal, jogo de taça, liga, copa. Toma mais cuidado, verifica se a equipe maior, no caso aqui o Benfica, se vai jogar com o time completo, se vai jogar com intensidade. Se jogar nessas condições, obviamente que é muito favorito, tá bom? Vai pegar aqui uma equipe que é de prateleira diferente. Aí podemos tentar alguma coisa a favor do Benfica já no primeiro tempo, se o jogo estiver nessas condições. Na Arábia Saudita, a gente tem também jogo do Al Hilal, né? O Al Hilal muito provavelmente que vai sentir a falta do Neymar, mas o Al Hilal tem o Mitrovic, que estava jogando pela Sérvia, e outros jogadores. Então aqui é interessante também a gente verificar a escalação antes de colocar o nosso dinheiro. Até porque, imagina que você está pensando que o Al Hilal vem com Neymar, Mitrovic, e de repente esses jogadores são poupados, tá? Deixa para operar ao vivo que pode ser mais interessante. E para fechar, mais um jogo de taça, é a mesma lógica que eu falei do Benfica, né? Eu tenho aqui o jogo do Porto. O Porto é um time maior, se jogar completo, com intensidade, obviamente que é muito favorito. Nessas condições, se começar o primeiro tempo muito forte, aí a gente busca alguma coisa. Vitória do Porto já no primeiro tempo, over meio gol HT, que é um golzinho já no primeiro tempo, e por aí vai. Fechado? Bora lá, time, hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, uma coisa muito importante, a data FIFA terminou, os grandes campeonatos retornam. Aí, a gente tem mais oportunidades. Talvez um bom momento para você fazer parte do nosso grupo VIP. E vou falar, hein? Um precinho que cabe no seu bolso. Por apenas R$19,90 por mês, você entra num grupo VIP completo,
Com bilhetes pré-live, que são duplas e triplas, mercado de gols, mercado de escanteios, que a gente opera pra caramba, cartões, finalização de jogador e muito mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clica lá e chega junto. Se por um acaso você não gostar, fica tranquilo, testa por uma semana. Não gostou? Pede o cancelamento, eu devolvo o seu dinheiro. Mas eu sei que você vai gostar, o link tá aqui embaixo. Vem! O que a gente vai buscar aqui para hoje? Vitória do Dortmund contra o Werder Bremen, vitória simples. E lá no Paraguai, jogo do Libertad contra o Ameliano, Libertad, empate anula. O Libertad só não pode perder. Se tudo isso aqui der certo, odd de 1,62. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Quem de repente esqueceu de dar o likezão, dá aquela força, ainda dá tempo. Se puder, faz um comentário que ajuda demais e compartilha o vídeo com os amigos. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, nos vemos por aqui amanhã. Valeu, fui!